Olá pessoal, bem-vindas a mais uma reflexão. Hoje eu gostaria de falar com vocês o que te impede de receber bênçãos. Irmãos, eu vou fazer vários vídeos sobre vários tópicos para vocês, sobre várias coisas que vão te impedir de receber a bênção na sua vida. Coisas como vocês vão ver agora nessa sequência de vídeo que eu vou colocar. Irmãos, o tópico de hoje que eu queria falar com vocês é o perdão. Irmãos, o perdão ele é uma coisa fundamental nas nossas vidas, que a gente tem que tirar um tempo para entendê-lo melhor, para compreender, para saber sobre ele. A gente tem que fazer isso. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Mateus 18:21. Diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Irmãos, só para falar uma coisa para vocês aqui, eu coloco um texto diferente aqui e um aqui que são duas traduções. A minha Bíblia ela é traduzida na linguagem de hoje. O texto que eu coloco aqui, ele é só traduzido, se eu não me engano. Irmãos, nós temos que perdoar 70 vezes 7 nosso irmão. Irmão, a gente não consegue perdoar nenhuma vez as pessoas. Ainda, imagina, 70 vezes 7 é 490 vezes por dia. Ah, mas ele me traiu, ele me machucou há 4 dias atrás. Imagina, todo dia você vai ter que ir lá perdoar 490 vezes cada vez que ele fizer isso. Cada vez que você pensa, não, mas eu acho que eu não perdoei 490 vezes. Irmão, muita coisa pra gente aí que não consegue perdoar 2 vezes. Imagina 490, não é mesmo? O segundo texto que eu quero que vocês... Irmãos, hoje vocês vão ficar uns minutinhos a mais, mas eu garanto que vai valer a pena. É Gênesis 45, do 1 ao 2. Diz assim: José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: Saiam todos daqui! Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. Irmãos, José, ele estava com tanta vontade de pedir perdão, mas nem era José que precisava de pedir perdão, eram os irmãos dele. Mas ele estava ficando quase doente, ele estava se sufocando por isso, ele precisava disso. Ele não conseguia conter-se com a falta de perdão. Um homem doente, às vezes, é uma falta de perdão. Um homem, quando eu falo do gênero masculino e feminino. Quando ele fica doente, às vezes ele tá doente porque ele não perdoou. Às vezes ele tá doente com falta de perdão. Às vezes as pessoas nem sabem que magoou a gente. Que faz na brincadeira, sabe? Mas magoa no fundo do nosso coração. E aí lá a gente fica pensando: nossa, pessoa horrível. Eu odeio essa pessoa. Que pessoa péssima, pessoa... Ai, e fica lá, sabe? Na sua mente formulando, remoendo esse sentimento por essa pessoa. Que isso faz mal pra gente, irmãos. Agora eu quero falar com vocês sobre as 7 verdades sobre o perdão. Só que antes eu quero falar uma coisa. Um homem doente pelo perdão é uma brecha para Satanás entrar na sua vida. Agora vamos para 7 verdades. O primeiro tópico, a primeira verdade: perdão não é uma opção. Irmãos, eu fiz meus tópicos aqui, então eu vou estar lendo com vocês. Geralmente, escolhemos perdoar aquilo que julgamos ser perdoável ou não. Irmãos, às vezes a gente julga mesmo, né? Tipo assim, ela fez isso, coitada, mas não foi por mal, vou perdoar. Ou não, ela fez isso porque ela é má. Ela quer ouvir o mal da gente, ela só gosta de coisas más. Ela é muito maléfica, eu não vou perdoar ela não. A gente que fica julgando que deve ou não perdoar. As pessoas têm tendência de acreditar que quando as pessoas erram mais de uma vez, não merecem o perdão. Irmão, só que é o que fala aqui em Mateus 18, que fala que a gente tem que perdoar
70 vezes 7 vezes cada vez que a pessoa pecar por dia. Isso. Irmãos, então, cada vez que a pessoa peca, a gente tem que perdoar. A pessoa peca no sentido de fazer coisas ruins pra gente e etc. A gente tem que sempre que perdoar ele. Porque às vezes eu penso assim antes de fazer alguma coisa. Jesus faria? Não, Jesus não faria isso. Então não vou fazer. Jesus faria isso? Jesus perdoaria ele pela 30ª vez que ele me magoou? Perdoaria. Porque, irmãos, Jesus é o modelo perfeito da terra. E nós temos que seguir a ele. Então sempre o melhor que a gente pode fazer é pensar o que Jesus faria e tentar fazer o mais próximo possível. E a pessoa que ela fica fazendo muitas vezes, você precisa chegar perto dele e falar assim: olha, não tô gostando disso que você tá fazendo. Tá me magoando. Eu te perdoo todas as vezes que você me faz isso. E eu não guardo mágoa de você. Mas isso me chateia muito. Você pode parar, por favor? Porque quando a gente perdoa uma pessoa, a gente não fala assim, ó: olha, você fez isso, mas eu tô te perdoando agora, tá? A gente não é pra fazer isso. Você pode perdoar no seu coração, pode perdoar na hora da oração. O perdão não é uma coisa que precisa de ser explanada para o mundo saber que você perdoa a pessoa. Chega na pessoa: olha, não gosto que você faz isso. Para, por favor. Enfim, é isso. E eu quero que os irmãos abrem comigo em Lucas 17. Lucas 17, 3. Diz assim: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra você 7 vezes num dia e cada vez vier dizer me arrependo, então perdoe-o. Irmão, se a sua pessoa que te magoou profundamente vir e falar assim: desculpa, tô arrependido, me desculpa mesmo, quero ser sua amiga, quero ser seu amigo, me perdoa. Você tem que perdoar ele, irmão. Tá arrependido, perdoe ele. Mesmo sem arrependimento, muitas vezes as pessoas não se arrependem. Muitas vezes não se arrepende mesmo, às vezes as pessoas fazem por mal. Eu quero usar um exemplo aqui, que às vezes as pessoas não fazem por mal. Quer dizer, fazem por mal e não se arrependam. O exemplo da cruz, que eu vou usar ele de novo aqui, que vocês vão entender também. Lá quando Jesus estava com sede, deram vinagre para Jesus tomar, eles não fizeram por bem. Fizeram por mal, para Jesus sentir mais sede. E lá, gente, vocês acham que o soldado estava arrependido? Não, ele tava rindo, zoando, tava lá: ei, Jesus morreu! Jesus olhou para o céu e falou assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Irmãos, Jesus perdoou eles, sabendo que fez na maldade. Vamos perdoar também o irmão que fez mal pra gente? Segunda verdade: perdão não é um sentimento. O perdão não deve ser fruto da emoção, e sim da razão. Só conseguimos cumprir o mandamento de Mateus 18, 21, que é o de perdoar 70 vezes 7 vezes, se tivermos uma vontade racional de perdoar e agradar a Deus. Se formos levados a perdoar pela emoção, nós não vamos perdoar de coração. Irmãos, quando a gente perdoa, a gente agrada muito Deus. Porque é uma coisa que Deus fala pra gente fazer. Deus quer que nós perdoamos o próximo. Perdoa o seu irmão, perdoa de coração. Deus gosta disso. Quando a gente perdoa na emoção, não na razão, às vezes a pessoa te magoa muito, fala mal de você e na hora ela chega assim: desculpa, tá perdoada. Só que a gente não perdoa de coração. A gente perdoa só na hora, pedir desculpa, me perdoa. Só que a gente tem que ir lá no coração, no fundo do coração, e falar: fulana, eu te perdoo. De todo o coração mesmo, de verdade. Irmãos, queria falar agora também a terceira verdade. Perdão fingido não é perdão. Muitas pessoas fingem que perdoam só para se consertar com aquela pessoa. O perdão tem que vir do coração. Irmãos, muitas vezes a gente tá brigada com nossa amiga ou nosso amigo, a gente fala assim: não gostei do que ela fez. Eu te perdoo, vamos voltar a ser amigo? Mas às vezes
guarda mágoa, às vezes não perdoa. Só perdoou pra ter a social lá com o amigo. Mas você precisa perdoar com o coração. Ai, não, mas se eu não tivesse perdoado naquela hora, ela teria parado de ser minha amiga. Irmãos, então a gente tem que rever as amizades. Porque se você não tivesse perdoado naquela hora, teria parado de ser sua amiga. Então, você tem que esperar, pensar, ir lá e perdoar. Não na hora, assim, não, você teria esquecido. Irmão, independente, perdoe. Se você vive julgando e apontando o dedo para aquela pessoa, você ainda não perdoa de coração. Às vezes, marido ou mulher, quando eles brigam assim, eles falam assim, eles brigam, às vezes traem e volta tudo normal. Só que cada deslize que o cônjuge faz, já aponta o dedo. Não, porque você é assim mesmo, você me traiu, você me xingou, você me bateu. Não, você é assim mesmo, esquece, desiste, você é assim mesmo. A gente não pode fazer isso, irmãos. Porque quando você perdoa, em um certo ponto você esquece, você não leva mais em conta. Que inclusive vem a calhar o próximo ponto, que é perdoar não é esquecer. A quarta verdade é perdoar não é esquecer. Muitas pessoas acham que por sempre lembrar do que aconteceu, não perdoaram de verdade. Irmãos, às vezes a gente fala assim, tipo uma amiga de escola ou de faculdade, de trabalho, enfim, vem e fala alguma coisa pra gente, a gente não gosta e a gente não perdoa, a gente perdoa e a gente não esquece, a gente fala assim, ai, tadinha, né, perdoei, mas o que ela fez foi ruim mesmo, né? Aí a gente acha que a gente não perdoa de coração. Mas se você sabe, você tem que saber se você perdoou ou não de coração. Você foi lá no seu secreto, lá no seu coração e falou assim, eu perdoo essa pessoa. Você vai perdoar de coração, porque o nosso cérebro, ele guarda lembranças. Então, principalmente quando são lembranças intensas, por exemplo, se alguém te abusou, te agrediu ou etc., o seu cérebro vai guardar lembranças. Às vezes, depois de perdoar, você lembra até dos detalhes. Porque é assim mesmo, nosso cérebro ele vai lembrar normalmente, é uma coisa física. Queria que os irmãos abrissem comigo em Jeremias 31 e 34. Irmãos, uma coisinha aqui que eu quero falar com vocês. Quando você perdoa, você desencadeia bênçãos grandiosas para sua vida. Você perdoa, aí você adquire, às vezes você tem dores, doenças. A hora que você perdoa, você se cura, você sai, para de doer, a dor passa, irmãos. Então, perdoe que você vai receber uma grande bênção na sua vida. Aqui em Jeremias 31, 34, diz assim: ninguém vai precisar ensinar seu patrício nem seu parente, dizendo, procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Irmãos, Deus não vai se lembrar dos nossos pecados, porque a Bíblia fala, Deus se lembra sim, porque Deus Ele é tudo na nossa vida, Ele vai se lembrar. Mas Deus fala na Bíblia que quando Ele perdoa, quando as pessoas perdoam, Deus lança aquilo no mar do esquecimento. Irmãos, Deus vai lembrar, mas não vai valer mais, digamos assim, porque você perdoou aquela pessoa. Então Deus, de certa forma, Ele esquece. Irmãos, parece cruel você pensar assim, mas Deus não perdoa aquele que não perdoa. Por exemplo, se alguém fez mal pra mim e eu não perdoo, Deus não vai me perdoar. Aí, a partir do momento que eu perdoo aquela pessoa, Deus me perdoa. Então, parece até cruel pensar desse jeito. Nossa, Deus não perdoa, Deus fala pra perdoar e não perdoa. Mas é um jeito de Deus falar com a gente. Porque quando a gente perdoa, Ele vai perdoar. Quinta verdade, Deus não aprova a falta de perdão. Existem pessoas que ainda não estão dispostas a perdoar. Isso é verdade, irmãos. As pessoas, elas ainda não estão preparadas para perdoar, não estão prontas 100%. Que às vezes fala assim, ai,
fulano te magoou, sabia? Ai, me magoou. Não acredito que ela fez isso, hein? Aí fica passando dias, eu tenho que perdoar, eu sei que eu tenho. Não, mas eu não perdoo, não perdoa. Às vezes as pessoas são ruins, mas a gente tem que aprender a perdoar. Assim como Jesus perdoa, a gente tem que criar esse hábito. Magoa, perdoa, te perdoo. Ó, do fundo do meu coração, eu perdoo. Não guarda mágoa, irmão. Isso vai fazer mal pra sua saúde, vai fazer mal pro seu coração, vai fazer mal pra quando você for morar lá no céu. Então, irmão, perdoa. Abre comigo em Mateus 6,14, por favor. Diz assim: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem as pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Irmãos, isso tá lá no Pai Nosso. Quem aí já aprendeu o Pai Nosso quando era criança? Eu aprendi na escola. Na oração que Jesus fala pra gente fazer, que é: Pai Nosso que estás nos céus, perdoai as nossas ofensas. Irmãos, isso fala no Pai Nosso, já fala pra gente perdoar. Então a gente tem que perdoar. Parece cruel, mas o que tá escrito aqui: quando a gente perdoar, nosso Pai do céu também vai nos perdoar. Aqui, Deus não perdoa aqueles que não querem perdoar. Deus faz o maior ato de perdão quando deu seu único filho para morrer por nós pecadores. Por isso temos que perdoar. Irmão, Deus deu seu filho unigênito, seu filho único, para morrer num ato de perdão. Porque se ele não tivesse dado, a gente não seria perdoado aqui na terra. Ele deu, irmãos, vocês que são mães, pais, sabem o amor que vocês têm pelos seus filhos. Imagina, o seu único filhinho você dá para morrer, para perdoar todos. Foi isso que Deus fez. Abre comigo aqui também em Hebreus 12:14. Diz assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Irmãos, nós temos que viver em harmonia aqui na terra. Temos que ter paz na nossa vida. Temos que ter paz com os nossos vizinhos. Muita gente fala assim: minha vizinha, eu odeio aquela véia. Só desse jeito, irmãos, a gente tem que respeitar nossos vizinhos, além disso. Mas, irmãos, nós temos que viver em uma harmonia aqui na Terra. Parece que é meio estranho falar isso, mas nós temos que viver todo mundo junto, unido, em harmonia. Porque é o melhor que a gente possa fazer para não gerar conflitos. Porque os conflitos vão atrapalhar a nossa vida terrestre. Nossa vida celestial. Vai atrapalhar a nossa vida celestial. Então, nós temos que viver em uma harmonia, viver em paz com todos. Sexta verdade: você não precisa conviver com quem você perdoar. Irmãos, às vezes a gente fala assim: perdoa de todo o coração, mas quando vê aquela pessoa, fala assim: ai, eu vou ter que conversar com ela não gosta mais de mim. Irmãos, você não precisa perdoar. Quer dizer, você precisa. Irmãos, você não precisa conviver com aquela pessoa, porque você já perdoou. O importante é você ter perdoado. As pessoas acham que você tem que perdoar, tem que continuar: oi, amiga, não sei o que, não acredita que você fez isso? Ai, que chique, que tudo, ai. Você não precisa de fazer isso. Se você perdoou a pessoa, mas você não tem mais intimidade com ela, não precisa de ficar lá fingindo aquela amizade, porque fingir é meio que uma mentira, e mentira é pecado, né? Então, se você não gosta daquela pessoa, mas já perdoou de todo o coração, de verdade, não precisa de ficar remoendo aquela situação. Sétima verdade, a última: para perdoar, você não precisa que o outro se perdoe primeiro. Irmão, às vezes a gente fica lá pensando, né? Não, eu não vou perdoar porque fulano não me perdoou. Eu vou esperar ele me perdoar. Nada mais justo, ele que começou essa briguinha, vou esperar ele me perdoar. Aí a gente fica esperando, não perdoa. Passa anos e você adquire problemas de saúde. Você não perdoa ainda. Então, irmãos, perdoe, não espere o outro perdoar. Aqui tá o exemplo da cruz.
Irmãos, Jesus estava lá na cruz morrendo de sede, pediu água, molharam a esponja no vinagre e deram pra ele. A hora que ele tomou, já queimou. Imagina, irmãos, a gente às vezes põe na salada, vai tomar o caldinho, queima toda a boca, faz feridinha. Imagina, irmãos, que dó. E os soldados não estavam nem aí, estavam felizes que ele estava com o sofrimento dele. E aí Deus virou e falou assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Irmãos, olha que atitude maravilhosa. Então, Jesus nem pensou em esperar eles perdoarem, esperar eles se arrependerem. Jesus nem pensou nisso. Então a gente tem que fazer igual eles. Então a gente tem que fazer igual Jesus fez. Não pensa que nem tenha tempo de pensar, e se ele se arrepender primeiro? E se ele vir pedir perdão primeiro? Já perdoa de cara. É a melhor que você pode fazer. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenha edificado a casa de vocês, isso, casa do coração. Eu sou a Mafia Guiar, Maria Fernanda Guiar. Esse é meu canal, queria pedir para vocês se inscreverem aqui, deixarem seu like, compartilha isso para todo mundo que você conhece, põe no grupo da família. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até amanhã.